Bom dia, Vera. Pois é, a gente teve essas 4 sanções agora de manhã. A gente tem uma pauta aí que promete ser um pouco movimentada nessa quarta-feira, porque ontem, como a gente já falou mais cedo, foi aprovado lá no Senado e deve voltar para a Câmara esse projeto que trata dessa mini reforma eleitoral aí. Houve algumas mudanças feitas pelos senadores. A gente vai conversar com os líderes partidários, com os vice-líderes que estão aqui com a gente, sobre tudo isso. Também a pauta do plenário, o deputado André Figueiredo, que é do PDT do Ceará, e também o deputado Daniel Silveira, que é do PSL do Rio de Janeiro. Vamos começar conversando, deputado, sobre a aprovação da nova lei de licitações, que passou mais de um ano aí em discussão, foram feitos muitos ajustes, aparentemente oposição e governo saíram satisfeitos, achando que de fato foi feita alguma inovação. O senhor concorda? Concordo. Na verdade, é uma lei que vem sendo discutida há várias legislaturas. A antiga lei, a 8666 de 1993. Sabíamos que era necessário fazer um compilamento de todos os projetos que estão tramitando aqui nessa casa, apenas fazendo, digamos assim, uma menção especial ao destaque que nós conseguimos aprovar na semana passada, que faz com que nós não tenhamos, por exemplo, em obras de até 100 milhões, um mínimo de 10% de garantia e acima de 100 milhões, um mínimo de 20% de garantia. Conseguimos baixar isso para 5% e, excepcionalmente, ser cobrado uma taxa de 10%, para que não haja um cartel só de grandes empresas para fazerem grandes obras. Nós queremos abrir todo esse leque para evitar justamente a formação de cartéis e a gente já sabe o resultado que eventualmente isso dá, mas a lei realmente é um grande avanço. Deputado Daniel Silveira, é uma inovação de fato? Na verdade, o deputado deixou claro, não tem muito o que ponderar, dá para concordar. E tudo que for feito em prol do que ele está falando sobre o contribuinte que acabar vencendo e o governo, estando em coalizão juntamente com o Congresso, que tem que ter isso exatamente a composição, eu acho que está tudo bem. A gente fala agora, então, desse projeto da mini-reforma eleitoral que veio do Senado depois de ter sido aprovado pela Câmara, né? O que foi aprovado pela Câmara tinha trazido de volta a campanha eleitoral partidária, aquela que acontece fora do período de eleição, mantém o financiamento, então, o fundo do financiamento eleitoral e tinha uma série de detalhes, como a possibilidade de pagar, por exemplo, advogados e contadores com recursos desse fundo. Esses detalhes, essa parte foi toda retirada pelos senadores, que mantiveram o fundo, mas com diferenças também na questão da composição desse fundo eleitoral. A gente vai ouvir porque o presidente Rodrigo Maia ontem deu uma declaração, falou sobre a importância da manutenção desse fundo que, segundo ele, é fundamental para o financiamento da democracia. Tem pontos ali, tem 1 ou 2 pontos que podem ter alguma polêmica. Agora, falar que o projeto como um todo é ruim, eu discordo completamente. E nós fizemos o correto, tiramos 30% das emendas de bancada e deixamos para o orçamento público resolver. O orçamento público é que vai conseguir avaliar daqui a 2, 3 eleições qual é o valor correto, né? Qual é a capacidade que o Estado brasileiro tem de financiar a eleição. Agora, não podemos esquecer que nós queremos continuar vivendo numa democracia. E sem financiamento de campanha, nós não teremos uma democracia. Então, é muito perigoso aqueles que vêm de forma precipitada criticar a decisão de colocar valor no fundo, de se debater um valor maior para uma eleição, que são mais de 5 mil eleições. Então vamos tomar cuidado, porque eleição tem custo, ou privado, ou público, ou escondido, como foi no passado no Brasil muitas vezes. Não é isso? Né? No Caixa 2. Deputado André Figueiredo, qual que é a sua opinião sobre esse projeto que está chegando, então, do Senado com mudanças? Você acha que a tendência aqui da Câmara vai ser manter o que foi aprovado na Câmara, vai ser manter essa outra versão mais enxuta do Senado? Bem, antes de mais nada, é bom que se diga que o presidente do Senado, ao afirmar que o fundo eleitoral vai ter o mesmo montante das eleições passadas, ele não falou com verdade. Não é? Pode ser tanto o mesmo valor, como pode ser o dobro disso. Quem vai determinar é a lei orçamentária anual. Então, os senadores, na verdade, eles apenas ratificaram, porque a previsão legal anterior era apenas para as eleições de 2018. Então, ao ratificar a existência de um fundo eleitoral, nada mais é do que você abrir espaços para que a lei orçamentária anual determine o quantum nós vamos ter para esses recursos. E, como o presidente Rodrigo Maia bem disse, nós somos contra o financiamento privado. O financiamento privado nós já mostrou claramente que ele não é propriamente privado. São grandes empresas que financiam deputados, senadores, governadores, presidentes, né? E o que é que acontece? Esses parlamentares ou esses membros do Poder Executivo acabam ficando devedores
desses que o financiaram. Então, o financiamento público ele vem ao encontro do fortalecimento da democracia. Agora, não pode haver abusos. O que nós vimos aí é que boa parte do fundo eleitoral estava sendo utilizado para cooptar parlamentares para partidos A, B, C ou D, principalmente partidos nanicos que querem crescer em cima da cooptação financeira desses parlamentares. O resto, aqui na Câmara, nós deveremos fazer, evidentemente, algumas supressões, mas existem adequações partidárias que precisam ser mantidas, porque o que está havendo é um abuso, às vezes, na interpretação legal por parte do TSE, e isso prejudica a vida dos partidos. Deputado Daniel Silveira, como é que o PSL se posiciona nessa questão? O fundo é necessário? Não, o fundo é necessário porque tem um custo, como o deputado bem disse, só que temos que tomar o cuidado para não ter propostas como essa, que foram muito sólidas e enrijecidas para o Senado, voltou mais enxuta e acabando tirando do contribuinte esse endividamento, como o deputado também mencionou, que alguns parlamentares ficam à mercê e devendo cada vez mais o empresariado no privado e também não se pode aumentar o fundo público para poder onerar o contribuinte cada vez mais. Existe sim o custo, mas a gente tem que tomar o cuidado para que não seja injusto com o contribuinte. Vamos falar de outros projetos que estão na pauta, por exemplo, a questão da securitização das dívidas dos estados, que é a possibilidade dos estados venderem para bancos dívidas que eles têm para receber de particulares. O deputado André Figueiredo chegou a ser relator desse projeto em plenário. Deputado, qual que é a sua opinião? Depois houve um outro relatório. O que o senhor acha que deve acontecer na votação desse tema? Ele é de fato importante para os estados? O projeto, na sua teoria, ele é importante para os estados, mas é bom que se diga que o que foi aprovado no Senado e que vai ser discutido aqui em cima do relatório do deputado Alexandre Leite é o mesmo texto de lá, e é muito ruim. Ele abre espaços para que, por exemplo, nós tenhamos aí a entrega das finanças públicas, do fluxo de caixa, o fluxo de receitas para instituições financeiras sem licitação, certo? Você não necessariamente precisa estar inscrito em dívida ativa, ou seja, às vezes um crédito administrativo cujo contribuinte fez um refis, por exemplo, e que está pagando rigorosamente em dia, ele pode ser entregue para uma instituição financeira privada e, consequentemente, trazendo prejuízos para o Estado, para as receitas do Estado, porque ele iguala na taxa de deságio, ele pode igualar, ou seja, no desconto que vai dar em cima daquele valor devido, tanto aquele valor devido por um bom contribuinte, que a Procuradoria da Fazenda Nacional já está cobrando regularmente, quanto daquele mau contribuinte, que evidentemente é um crédito eventualmente podre, mas que ele precisa ter uma atenção maior do Estado e, consequentemente, essa instituição financeira pode ser importante. Agora, são coisas que, para a gente, são muito difíceis de serem sequer analisadas. Essa questão é uma. A questão de proibir bancos públicos de participar desse processo de securitização é muito ruim isso, porque você está sinalizando que só banco privado vai participar disso, ou seja, é uma entrega dos bancos privados, e você sequer determina que isso seja feito por licitação. Você vai abrir as portas para que o Estado ou o município, a União já é mais difícil, não tem usado dessa prática, mas estados e municípios possam, de repente, entregar para uma sociedade de propósito específico, sem licitação e, consequentemente, ter lucros exorbitantes, como já aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais e no município de Belo Horizonte. Deputado Daniel Silveira, o senhor acha que essas mudanças podem acabar acontecendo no plenário? Pode acabar tendo algum tipo de evolução do projeto? E quais outras apostas o senhor acha que pode ser votada ainda essa semana? Bom, a evolução acredito que não tenha, também somos contrários a esse projeto, porque isso vai acabar acarretando no empobrecimento dos entes federativos, ou seja, como o deputado falou, a parte podre vai ser deixada entregue aos entes e a parte boa vai ser cobrada e o fluxo dela vai ser sempre mostrado na carteira o positivo, a parte podre não é mostrada e todos os prefeitos da próxima legislatura acabam entrando em uma dívida na próxima legislatura e os governadores da legislatura atual também vão estar sendo endividados. Então, acredito que esse tipo de proposta não é boa. E quando você fala em bancos entrando, querendo comprar dívidas, com certeza eles não estão vendo contribuinte, eles estão querendo ver o próprio bolso e sair nunca agrada o brasileiro. Deputado Daniel Silveira, deputado André Figueiredo, obrigada pela presença de vocês. A gente volta então com a Vera para o estúdio.